Sr. Ministro sabe, como eu sei, que as contas apresentadas pela TAP é melhor serem estas, serem piores. Mas estas contas escondem uma coisa óbvia, é que este valor de 65 milhões não paga sequer os cortes salariais. Ou seja, se eu dissesse a um empresário português, apresente-me contas com os salários cortados entre 25% e 50%, e já agora nem sequer paga o serviço da dívida de 3.200 milhões, a maioria esmagadora dos empresários portugueses diriam: eu também apresento contas positivas. E, portanto, nós sabemos ambos que, com a verdade me enganas. E as contas de ontem estão muito longe de ser essa novidade extraordinária sobre o futuro da TAP. Mas a minha pergunta é: porquê é que impediram, se era tão extraordinária, porquê é que impediram expressamente a CEO de apresentar publicamente as contas de uma empresa que é pública, com dinheiro que é nosso? Sr. Ministro, para responder, faz favor. O Sr. Deputado, ao contrário do mundo inteiro, que esperava, num cenário otimista, que é o que consta do plano de reestruturação, que a TAP só tivesse estes resultados daqui a 2 ou 3 anos, no meio, ainda com efeitos do Covid e no meio de uma crise energética onde a empresa pagou mais 400 milhões de euros de jet fuel, que estes resultados são maus. Está bem, está no seu direito. Deve ser o único que pensa assim, mas está no seu direito. Não vou questionar as suas efabulações, Sr. Deputado. Não coloque na minha boca o que eu não disse. O que eu disse foi que estes são melhores do que negativos, mas estão muito longe de dar consequência à forma vitoriosa como está a vendê-los. E à minha pergunta, por acaso, não respondeu. Pois, tem que ouvir mais ao que fala. Tem que ouvir primeiro o que eu pergunto, para depois responder-lhe as perguntas, não eu às suas. E a pergunta foi: porquê é que com números tão positivos foi impedida a CEO e funções de os apresentar numa empresa que é pública, paga com o nosso dinheiro? Porquê é que foi impedida? Explico. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Não foi impedido, até porque nem foi pedido. E, portanto, quando não se pede, não se pode ser impedido. Mas, de facto, foi falado, mas esse pedido não foi falado entre a tutela e o Conselho de Administração, e entendeu-se num cenário de transição como aquele que vivemos que não fazia grande sentido fazer uma conferência de imprensa a apresentar os resultados. No entanto, os resultados foram públicos, há um comunicado da empresa, os resultados foram apresentados a todos os trabalhadores e, portanto, entendeu a tutela e entendeu a Administração que isto, no contexto atual, era inteiramente razoável. Dr. Gonçalo Pires, nós tivemos a apresentação das contas da companhia a semana passada. O Sr. Ministro João Galamba esteve aqui no Parlamento no âmbito da Comissão de Economia e disse, de facto, que havia um entendimento, uma conversa com o Conselho de Administração para não haver apresentação pública de resultados nem interação com jornalistas. A pergunta que lhe faço é: isto é verdade? Uma vez que é o senhor que faz a ponte com o Ministério das Finanças e das Infraestruturas? Para responder. O momento que vive a TAP não é um momento qualquer. Obviamente que esta é uma situação sui generis para todos. Eu acho que todos percebemos que os resultados que a TAP apresentou é um motivo de orgulho para todos, e especialmente para os trabalhadores da TAP, para as equipas da TAP, que sofreram nos últimos anos grandes sacrifícios e que resultaram no ano 2022 num primeiro passo para um caminho de recuperação. Doutor, não foi isso que perguntei. Perguntei-lhe se havia, como foi dita, esta anuência e queria-lhe alertar para a circunstância de ter havido uma imposição pelo Sr. Ministro João Galamba, uma ordem direta para que não fosse feita qualquer conferência de imprensa ou qualquer entrevista sobre esse assunto, e citei. Confirma? Recebemos indicações da tutela sobre como fazemos sempre e perguntamos quando poderemos apresentar os resultados, se o poderíamos fazer no dia 21 e a forma que poderíamos apresentar os resultados, e foi-nos confirmado que deveríamos concentrar-nos na apresentação aos investidores e, obviamente, fazer as publicações habituais. Para perguntar. Então, o doutor teve a dar a sua opinião e não confirmou a minha primeira pergunta, se tinha havido instrução direta ou não. Doutor, deixe-me perguntar, é amigo do Sr. Ministro João Galamba? Eu diria, vamos pôr assim, é uma pessoa que pode considerar que o Ministro João Galamba estará entre os seus 3 melhores amigos? Eu sou amigo, colega de faculdade, amigo há muitos anos, do Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, e está entre o meu grupo de amigos chegados. Para perguntar,
Sr. Deputado. Por que forma é que foi feita esta ordem expressa para que os resultados fossem só de comunicado e não em conferência de imprensa e com interação com jornalistas? Sobre uma forma de e-mail. Ainda uma interpelação à mesa, gostaria de comunicar que nós vamos dar entrada ainda hoje com requerimento para termos acesso ao mail instrução, ordem expressa do Ministro João Galamba para que o formato da conferência de imprensa fosse o que foi. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, terminou o seu tempo, parece-me a mim, ou não? Não, falta ainda um pouquinho, Eu peço desculpa, estou sem óculos. Faz-me, Sr. Deputado. Portanto, um segundo, havia aqui um segundo de diferença. Eu pedia-lhe que utilizasse o seu segundo da forma também objetiva. Muito obrigado.